Continuando aqui, pessoal. Então, a gente chegou na forma da equação de segundo grau. Se vocês descerem aqui, a resolução desse exercício, né, na apostila, ele vai estar colocando exatamente como a gente pôs aqui, ó. Largura, comprimento, x mais 5, área 50. E aí ele fez a multiplicação e encontrou x quadrado mais 5x mais 50, exatamente como a gente encontrou aqui. Aí, por que eu transferi o 50 para o outro lado? Para deixar na forma que eu quero que vocês entendam que a equação de segundo grau ela é escrita dessa forma, que está logo embaixo aqui. Então, agora aqui a gente vai fazer uma leitura, ó. Esse tipo de equação é chamado de equação de segundo grau, pois a incógnita x quadrado possui expoente 2, porque eu já falei para vocês. Sendo assim, o maior grau nessa equação, né? A gente tem o valor de um x elevado a 1 aqui, que é esse 5x, e um x quadrado. Então, o maior grau é o maior expoente. Então, o maior expoente é o 2, por isso é a equação do segundo grau. Mas agora o que é mais importante aqui embaixo é a formação dessa equação, como ela é expressa. Então, vamos lá. Coeficiente numérico, números, também podem ser chamados de coeficientes da equação de segundo grau e são representados pelas letras A, B e C, podendo ser escritos na forma. Aí, aqui que é o importante, ó. Já está até grifado aqui. AX mais BX mais C. O que eu quero de vocês aqui? Então, ó, voltando aqui, ó. Eu coloquei nessa forma porque a minha equação de segundo grau, ela é escrita genericamente dessa forma. Onde, vamos pôr aqui, onde A, B e C são valores pertencentes ao conjunto dos números reais. Então, eles podem ser qualquer valor, ele pode ser negativo, pode ser fração, pode ser uma raiz, entendeu? Então, pode ser qualquer valor, esse A, B e C pode ser qualquer valor pertencente aos números reais. Então, vamos comparar essas duas equações aqui e vamos entender quem está fazendo o papel do A, quem está fazendo o papel do B e quem está fazendo o papel do C. Vamos olhar para as duas. Então, aqui, ó, gente, vamos prestar atenção, porque, ó, quem acompanha o x quadrado é que faz o papel do A. Quem acompanha o x é o que faz o papel do B. E quem é o número sozinho é que faz o papel do C. Então, vamos comparar essas duas aqui. Vamos lá. Olhando para de cima, quem está acompanhando o x quadrado aqui? Ai, professor, não tem. Opa, já falei várias vezes e vou repetir. Quando não aparece um número, é porque esse número está subentendido como quem? Como 1. Então, é 1x. Então, quem vai ser o nosso A dessa equação aqui? Então, o nosso A dessa equação vai ser o número 1. Vamos para o B. Quem está acompanhando o x? É o nosso 5. O sinal é desse acompanhamento também. Então, é o mais 5. Só que a gente, quando o número é positivo, a gente não precisa escrever o mais. Então, o nosso B é igual a 5 positivo. Por que eu falei que é o sinal que acompanha? Porque aqui vai ser interessante, ó. Quem é o valor C da minha equação de segundo grau? É o menos 50. Porque quando é negativo, eu preciso mostrar que esse valor é negativo. Então, o nosso B, nosso C, desculpa, ele vai ser o menos 50. Esses valores que acompanham ou não, né? No caso, o A e o B acompanham incógnitas. O A acompanha o x quadrado, o B acompanha o x. O C a gente chama de termo independente, porque ele é um valor que não acompanha ninguém. Ele é sozinho, ele é independente. Então, esses numerozinhos que acompanham e o termo independente são chamados de coeficientes. São os coeficientes da equação de segundo grau, que está sendo falado exatamente aqui. Os valores numéricos são os coeficientes que acompanham ou não, que tem um termo independente, da equação de segundo grau. Então, vamos ver alguns exemplos aqui interessantes. Olha lá, ó. 4x² menos 5x mais 6 igual a 0. Quem é o A? Tá lá. O A é o 4, que acompanha o x². Quem é o B? O B é o 5. Não, cuidado. O sinal entra. Então, é o menos 5. Quem é o C? É mais 6. Mais 6 não precisa escrever o sinal. Então, ele é o 6. Letra B. x² menos 16x igual a 0. Ah, professor, mas aqui está faltando o valor que acompanha o x.
Na verdade, desculpa, aqui está faltando um número que é o termo independente. Ah, pessoal, aqui é interessante dizer que essa equação, se a gente fosse escrever ela inteira, ela seria x² menos 16x. Como não está aparecendo aqui um termo independente, ele é zero. Mas eu preciso escrever zero? Quando eu não tenho nada, eu não escrevo. Por isso que aqui exatamente ele colocou o c como zero, porque ele é o zero aqui, só que ele não precisa ser escrito quando a gente for colocar a equação do segundo. Porque ele fica subentendido. Se ele não está aparecendo, fica subentendido que o valor dele vai ser quem? Zero. Então, o valor que acompanha o x², quando não tem, é o 1. Então, a igual a 1. O valor que acompanha o x, que é o b, menos 16. Então, está aqui. E o c que não aparece, ele vai ser zero. E assim vale para qualquer termo. Porque a gente vai ver que a equação, ela às vezes não pode se apresentar nessa forma aqui incompletinha. Ela pode só se apresentar numa forma reduzida, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo.